Bom, para começar, eu queria agradecer a presença do Felipe Figueiredo, que vai participar hoje da nossa charla sobre revisionismo histórico. Foi justamente o tema que te trouxe aqui em Foz do Iguaçu para participar do Pint of Science 2019. Para começar, Felipe, eu queria que você nos ajudasse a entender e a definir o que é o revisionismo histórico. Primeiro, eu que agradeço o convite, tanto seu, do pessoal da charla que pronuncia, quanto o pessoal do Pint. O pessoal do Pint que errou meu nome no cartaz, meu nome é com I, não irão me calar, tá? Grafaram errado. Agora, falando sobre essa questão do revisionismo histórico, né, essa discussão sobre o revisionismo e sobre, principalmente, o negacionismo da história, ela é uma discussão muito pertinente, né? O termo revisionismo foi um termo que ganhou muito destaque, revisionismo histórico, a partir dos anos 80, quando nós começamos a ter os primeiros movimentos organizados, alguns intelectuais, militantes, pseudo-intelectuais, criando teorias conspiratórias com algumas evidências muito esparsas, muito fracas, para negar a existência do Holocausto. O Holocausto, cometido especialmente contra judeus, mas também outros povos, durante a Segunda Guerra Mundial pela Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra e antes da guerra também. Então, essa questão do revisionismo histórico é uma discussão sobre o que é uma revisão natural de um campo científico, absolutamente normal, né? Uma ciência é caracterizada pela capacidade de se revisar, de não ser um dogma, né? Então, descoberta de novas fontes, novos diálogos entre diferentes áreas do conhecimento, coisas que às vezes não existia tanto assim tempos atrás, versus a ideia de você simplesmente negar o conhecimento histórico para, a partir de ligações infundadas, de evidências anedóticas, a partir de ligações feitas de maneira inapropriada, você negar esse conhecimento histórico para provar algum ponto usando a história como, digamos assim, um justificador, um legitimador. Então, quando eu falo, por exemplo, ligações pouco fundamentadas, é aquela questão um pouco de uma brincadeira, né, que hoje é muito comum, por exemplo, na internet, né, de correlação não significa, né, causa e consequência. Então, por exemplo, tem um gráfico que é muito bom, que mostra a bilheteria dos filmes do Nicolas Cage, que ela é quase idêntica ao gráfico do consumo de queijo nos Estados Unidos. Então, assim, o consumo de queijo ele não afeta as bilheterias do filme do Nicolas Cage. Só que para uma pessoa ali que tem uma... Eu estou dando um exemplo caricato, né? Mas para uma pessoa que tem uma pauta polemicista, uma pauta já pré-estabelecida, ela vai olhar e falar, olha só, tá vendo o problema do consumo de queijo? Entendeu? Ela vai criar uma ligação que para pessoas que são daquele campo não existe e, a partir dessa ligação falsa, tentar sustentar uma ideia normalmente militante, digamos assim. Então, a revisão da história ela não é algo necessariamente algo negativo. Ele só é usado com objetivos inapropriados, digamos assim. Sim, né? A ideia de, como eu disse, uma revisão, por exemplo, você descobrir uma nova fonte, né? Então, não vamos nem supor, vamos dar um exemplo concreto. Alguns anos atrás, foi localizado, né, o primeiro diário, o primeiro relato em primeira pessoa de um homem negro escravizado no Brasil. Né, as fontes que nós tínhamos eram fontes, documentos oficiais, documentos de pessoas que viviam naquele período, né, de diferentes classes sociais, porém a grande maioria deles libertos. Agora, um diário de uma pessoa que escreveu aquilo durante o seu cativeiro, pela primeira vez nós encontramos. Então, é uma questão de você olhar para essa nova fonte e olhar para as novas perguntas que ela traz e também para as novas respostas, né? Mas uma fonte é principalmente para trazer mais perguntas.
Então, é uma história muito parecida com que sustentou o filme, né, inspirou o filme 12 Anos de Escravidão, né, um filme recente que ganhou vários prêmios. Então, quando a gente fala em revisionismo histórico, está longe de ser algo inerentemente panfletário, negativo, distorcido. Tá? Você tem novas fontes, você tem novas maneiras de obter novas fontes. Então, por exemplo, um campo que cresce muito na história, nos últimos 15 anos, mais ou menos, é a ligação da história com a arqueologia, com o campo ligado, com a medicina forense, que cresceu muito nos últimos anos, não era algo que existia muito há 100 anos atrás, digamos assim. Então, por exemplo, você tem túmulos, né? Então, um túmulo de um faraó egípcio, por exemplo. Muitas coisas que você presumia, o que você sabia, você agora contrasta com a medicina forense. E a gente tem um exemplo no Brasil muito legal, muito claro disso, que é, durante muito tempo, e muita gente ainda tem isso na cabeça, né, fomentou-se a ideia de que Pedro I, né, o primeiro imperador brasileiro, era um cara, né, ele era um mulherengo, isso de fato, né, mas ele seria ali um cara, né, ele seria violento eventualmente, ele teria jogado a Imperatriz Leopoldina de uma escada, ela teria quebrado a perna, né, isso fica muito imortalizado em algumas obras, por exemplo, né, Dom Pedro I é sempre o galã, né, sempre interpretado pelo ator galã, ele nunca é interpretado por um ator ali meia boca. E isso, a questão de, por exemplo, dele ter jogado a Imperatriz Leopoldina da escada, ficou, né, ainda está há 200 anos permanecendo no imaginário popular. Alguns anos atrás, uma pesquisadora da USP, infelizmente não me lembro o nome dela de cabeça, peço desculpas, recebeu autorização da família para exumar os restos mortais de Pedro I e suas duas esposas e conduzir uma análise forense, fez lá ressonância e tudo mais, e o corpo da Imperatriz Leopoldina não tinha nenhuma fratura. Então, nós sabemos hoje que essa história foi inventada por uma questão ali política na época, né? Você questionar a legitimidade do monarca do período, dizendo, olha, ele é um cara violento, ele é um cara agressivo, ele jogou a própria esposa de uma escada, a gente não pode aguentar esse cara e tal. E foi uma lenda que acabou se tornando quase verdade até ela ser contraposta por uma nova tecnologia que não existia há tempos atrás. Então, revisionismo é algo positivo, é algo necessário a qualquer campo científico. O que a gente está falando aqui é de um negacionismo e de uma distorção da história com aquela inversão da pergunta e da resposta. Né? O que é uma tese? Né? Eu tenho uma pergunta. Né? Então, essa pergunta pode ser desde que gene que causa uma determinada doença, até, vamos supor, da onde vinha a maioria dos negros que foram trazidos à força para o Brasil. Né? Quando nós temos esse revisionismo, esse negacionismo, você parte da resposta e vai buscar justificar essa resposta que você já tem. Você não parte de uma pergunta, você parte da resposta. Esse que é o problema. Uhum. E essa seria a dica, assim, para as pessoas que não são historiadores, não têm muitos conhecimentos de história, de como identificar esses discursos que às vezes manipulam ou distorcem certos momentos históricos com alguma finalidade? Sim, essa é uma dica sempre interessante, né? A outra dica seria... É muito parecido, pensando a história, né, como uma ciência humana, ela é muito baseada na escrita. Na escrita, inclusive, nos termos que você usa, né, na margem de debate que você coloca na sua escrita. Então, não é muito diferente de você reconhecer, por exemplo, um jornal sensacionalista. Né? Então, é aquela coisa, um jornal... Né, mas um jornal, eu não vou nem dizer um jornal, um jornalista mais sério, ele vai grafar, por exemplo, algo escrito assim: o prefeito de Foz do Iguaçu enviou um projeto tal para a Câmara dos Vereadores. Um jornal mais sensacionalista vai escrever, por exemplo, o vagabundo do prefeito mandou um projeto absurdo para a Câmara dos Corruptos.
Entendeu? Então, assim, a própria terminologia que você usa já denuncia isso. Eu costumo brincar que é o seguinte, se a resposta para a sua pergunta cabe em um tweet, ela muito provavelmente está errada. Né? Então, assim, a minha dica para as pessoas, né, selecionarem um pouco melhor, né, nesse aspecto de história o que elas leem, é, primeiro, ver a procedência daquele autor ou autora, né? Quando eu digo procedência, não estou falando de pedigree humano, né? Estou falando de quais as atividades que aquela pessoa desempenhou, qual a relação dela com aquele campo, né? Segundo, essa questão do palavreado usado, dos termos usados. E terceiro, essa questão da relação entre a pergunta e a resposta. Né? Veja, eu não estou dizendo que você não pode partir da resposta, mas você tem que fornecer as respostas para as perguntas. Isso ficou meio confuso, mas eu vou refrasear então. Então vamos supor que você pode escrever um livro dizendo, com já a resposta no título do livro, por que Foz do Iguaçu é importante na história brasileira? Você já começa com a resposta. Agora, a partir desse livro, você tem que dar as perguntas que você vai responder. Você tem que limitar o que você está falando. Olha, o que aconteceria no Brasil sem Foz do Iguaçu? Ah, talvez tivesse um problema de abastecimento de energia elétrica, talvez tivesse um problema de uma fronteira mais ou menos porosa, já que o rio serve de fronteira natural. Enfim, estou aqui jogando exemplos hipotéticos. Então, acho que são algumas dicas aí para selecionar esse material. Felipe, existem algumas temáticas, alguns períodos históricos que com certa frequência voltam aí ao debate público, principalmente na imprensa e nas mídias sociais. Você falou do Holocausto, né, do nazismo, que acho que é um caso clássico, e recentemente tem havido muitos debates sobre as ditaduras militares. E isso não está acontecendo só aqui no Brasil, está acontecendo nos demais países da América Latina que também tiveram essas ditaduras em momentos simultâneos. Em todos esses países estão acontecendo movimentos que tentam relativizar ou questionar os efeitos e os fatos que aconteceram na ditadura. Por outro lado, você acha que existem outros fatos históricos que a gente deveria estar discutindo e que deveria estar revisando e às vezes a gente não enxerga? Ou algum fato histórico que as escolas, nas aulas de história, estão ensinando de uma maneira equivocada e que a gente tem que repensar? Olha, por exemplo, o tema das ditaduras militares, ele acaba sendo muito sensível às pessoas por uma série de motivos, que é o seguinte, e isso é uma das coisas que mais sempre me apaixonou em história, que é o seguinte, a história com H maiúsculo, ela explica quem nós somos. Ela ajuda a explicar quem nós somos, desde o indivíduo, né, até a sociedade. Então, quando eu digo o que nós somos, é o seguinte, ok, eu sou um Homo sapiens, eu tenho tais cromossomos, eu tenho tais genes, enfim, mas em algum momento esse meu corpo biológico, esse meu organismo, ele vai se distinguir do seu, vai se distinguir do dele, da outra pessoa. Em que sentido? Da onde eu venho, da onde minha família veio, qual foi a minha criação, o que explica esses fatores, a sociedade da onde eu vim, se eu sou, por exemplo, um imigrante em outra sociedade. Então, a história, ela obriga a gente a olhar para nós mesmos, ela obriga a história a nós olharmos para os nossos antepassados, diretos e os mais longínquos, e ela faz ela olhar para a nossa sociedade. E aí, quando nós enxergamos o mundo que vivemos hoje, é um mundo em que nós temos, chegando, digamos assim, no auge da produção intelectual, da produção econômica, digamos assim, talvez a última geração que cresceu nesses governos militares. Né? No caso do Chile e do Paraguai, dá para esticar um pouquinho menos, porque elas foram ali até a virada dos anos 80 para 90, né? Mas no Brasil, que acabou em 85, né? Hoje nós temos, por exemplo, a última leva de juristas que começaram a sua formação, sua graduação em Direito, sua carreira pública, ainda durante o período do AI-5. Então se torna um tema muito sensível, porque
as pessoas muitas vezes elas não querem olhar para o próprio passado ou para o passado da sua sociedade. E nós precisamos, porque a gente sempre busca, a gente é sempre o protagonista do nosso filme. E o protagonista é sempre o mocinho. A gente nunca é o vilão do próprio filme, né? A gente pode até ser o vilão do filme do outro, mas a gente nunca é o vilão do próprio filme. Então você tem que encarar esses problemas, você tem que encarar governos autoritários, você tem que encarar o uso da violência generalizada. Isso não é uma atividade fácil e muita gente busca não fazer isso. E ou muita gente, aí é outra relação com o passado que é muito interessante da gente sempre falar, mas não dá tempo aqui, que é, nós temos uma tendência a idealizar o nosso passado e o passado ao qual nós fazemos parte. Em parte porque só nos chega o que é bom, né? Então, não, antigamente que a música era boa, antigamente era Beatles. Mas se você olhar ali as paradas de sucesso dos anos 60, estava cheio de porcaria. É que foi os Beatles, os Rolling Stones, enfim, que foram garimpados por serem bons o suficiente para chegar até você. Mas toda época tem suas porcarias. Então, são temas sensíveis, especialmente por uma questão de geração, eu acho. De nós começarmos a... É um momento em que nós temos que olhar para esse passado. Não dá mais para, digamos assim, falar, não, daqui a um tempo a gente vê isso, entendeu? Hoje é momento da redemocratização, hoje é direta já, hoje é eleição do Collor, do FHC, do Lula, não. Chegou no momento limite. E também não é uma coisa tão distante assim que as pessoas se sintam compelidas a falar. Sobre a segunda parte da sua pergunta, eu acho, e só para fechar essa primeira parte, além das pessoas se sentirem compelidas a falar, são momentos cujos resultados, cujas consequências, hoje já são melhor sentidos, melhor avaliados. Não é algo muito recente, não é algo muito tempo atrás, mas você tem efeitos disso até hoje. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, muito se discute quando se fala sobre o Chile, questão do desenvolvimento econômico do Chile, qual o relacionamento disso com a ditadura do Pinochet. Recentemente eu escrevi até uma das minhas colunas da Gazeta do Povo foi sobre isso, de como essa ligação é falsa. Na verdade, dos últimos 60 anos, o período Pinochet foi o período de menor crescimento econômico do Chile. Tá? Democracia e desenvolvimento socioeconômico andam de mãos dadas. Tá? Então, também tem essa questão. Sobre a segunda parte da sua pergunta, eu me sinto meio complicado de responder, porque eu não tenho muito contato com o ensino de história nas escolas, né? Só que tem uma questão que eu acho que é quase onipresente, que é o seguinte: a escola, né, o ensino fundamental, o ensino médio, ele tem um pouco essa coisa de tentar dar o básico de todos os campos do conhecimento para que o jovem, em algum momento, possa escolher no que ele quer se focar. Só que nisso, a não ser que isso seja muitíssimo bem feito, você faz um serviço superficial em todas as áreas. Você não sai sabendo nem muito de química, nem de física, nem história, tanto que, acho que em todas as faculdades, quando você chega nela, ou pelo menos no cursinho pré-vestibular, primeiro tem um período ali, digamos assim, de reconstrução do que você viu na escola, né? Do que não é bem assim. Que, claro, nessa perspectiva sensacionalista que a gente falou, vira aquele, não, seu professor mentiu para você. Não, seu professor te enganou, ele omitiu as coisas. Não, cara, é que assim, que não tem como você passar todo o conhecimento do mundo 5 horas por dia. E assim, e uma outra coisa que é importante, eu estava até conversando sobre isso ontem com o Hermógenes, a nossa última preocupação na escola é com o que o professor está falando. Nossa preocupação é com interclasses, é com a paquera, é com quem gosta de você, quem não gosta, se alguém vai te pegar na saída, com algo que está acontecendo na sua casa, entendeu? O professor, ele é quase um complemento, entendeu? A esse cosmos que é a escola. Então, é um problema inerente ao nosso formato educacional, que eu acho que... Então, vamos dar um exemplo objetivo, para não parecer aqui que eu estou girando sem fundo e a gente ficar falando 2 horas. Quando a gente fala de idade média na escola, cara, o que a gente chama de idade média é um período de 1000 anos que envolve a Europa inteira,
quando ainda não existia trem nem internet. Então, assim, o que estava acontecendo na Inglaterra era completamente diferente do que estava acontecendo na Sicília, em Portugal, entendeu? No Nordeste da Alemanha. Por 1000 anos. 1000 anos é muito tempo. Então, o que a gente vê de idade média na escola é um recorte do recorte do recorte, que é o chamado feudalismo francês. Né? Por que isso acontece? Porque é uma escolha pedagógica, é uma escolha que vem no Brasil, na verdade, desde os anos 60, 70, especialmente porque as primeiras faculdades de história, propriamente ditas no Brasil, foram formadas por historiadores franceses. Na História USP, por exemplo, onde eu me graduei, ela começa com Fernand Braudel, um dos principais historiadores franceses do século XX. Ele é contratado pelo governo brasileiro para vir para cá e falar, olha, é o seguinte, você vai formar os professores universitários, que eles vão formar os professores de escola, não é um efeito cascata. E ele vai trazer a perspectiva da formação dele. Então, por isso que nós temos essa visão do feudalismo francês como sinônimo de Idade Média. Mas é quase inviável você dar uma Idade Média para uma turma de escola. Eu, que me graduei nisso, você também vê recortes. Eu tive 2 semestres de Idade Média, mesmo assim, se eu for especificar o que eu sei, é uma coisa ali bem focada. Então, eu acho que é um problema muito mais de tempo hábil e da vastidão de temas que afeta todas as áreas do conhecimento do que uma questão deliberada, doutrinadora, alguma coisa assim. Até porque, por exemplo, esse próprio Fernand Braudel que eu citei, e é uma tradição que a História USP segue até hoje, ele é um cara muito mais do campo das ideias, né, de como as pessoas pensam, os efeitos culturais, né, algo até um pouco distante do materialismo, né, que muita gente acusa de ser doutrinador e tal. Então, eu vejo a questão do ensino nas escolas muito mais como um grande recorte, um grande resumão, e como todo resumão, ele está sujeito a falhas, né? Bom, nosso tempo já estourou alguns minutos. Porque eu falo muito, desculpa, a culpa é minha, não é dela. E eram muitas perguntas, mas eu quero agradecer de novo o Felipe com I, exatamente, por topar participar dessa charla. E agora, para finalizar, eu deixo o espaço aberto aí para você fazer uma propaganda do teu trabalho no Nerdologia e no Xadrez Verbal, por favor. Bem, eu, como disse na charla, eu sou colunista da Gazeta do Povo, eu tenho um site chamado Xadrez Verbal. Lá, hoje, a principal atividade é o podcast sobre política internacional toda sexta-feira, que é apresentado pelo meu amigo Matias Pinto, que também fez faculdade de História comigo. Nosso podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol, que fala um pouco sobre história e esporte, mas é um programa sobre história. E eu também faço parte da equipe do programa Nerdologia, do canal Nerdologia no YouTube. Vídeos todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, sobre história. Às quinta-feiras, às 11 horas da manhã, vídeos sobre biologia, química ou física, com a Átila Marino, e sou privilegiado ali de fazer parte de uma grande equipe que faz tudo correr muito bem, deixa tudo muito legal, muito bem produzido, então fica aí o convite para vocês acompanharem. Muito obrigada.